Olá a todos, vamos iniciar então o nosso estudo, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do pensamento, da importância do pensamento da nossa vida, o que o Espiritismo nos fala a respeito desse pensamento, qual que é a interação que existe entre o pensamento e as nossas emoções. Então, nós vamos fazer alguns links aqui, a respeito dessas questões, Primeira coisa, que nós compreendemos a respeito de pensamento, se a gente pegar as questões 89 e 89A do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que o pensamento é um atributo da alma. O que isso significa? Isso significa que o pensamento ele não é o próprio espírito. O espírito é o ser pensante, é o ser que emana o pensamento. Mas o pensamento ele é um atributo, ele não é o próprio espírito. E isso é muito importante nós compreendermos, porque uma vez que você saiba que você não é o seu pensamento, que aquele fluxo de pensamentos que passa pela sua cabeça não é você, você tem condições de modificá-lo, você tem condições de transformá-los, você tem condições de observá-los e a partir dessa observação conhecer a fonte, o que está originando aquela espécie de pensamentos, por que determinados pensamentos passam pela nossa cabeça, muitas vezes contrários à nossa vontade, e assim nós podemos trabalhar em cima dessas questões, Outra questão que nós temos no livro Pensamento e Vida, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 1, é perguntado a Emmanuel o que é a mente, O tema, na verdade não é uma pergunta, é o tema do capítulo, sobre o pensamento e sobre a mente, Então, Emmanuel responde, primeiro versinho, a primeira frase do capítulo 1, que são textos, os capítulos são textos pequenos, mas a primeira frase é: a mente é o espelho da vida. Olha que curioso, A mente é o espelho da vida. Por que espelho? O que nós entendemos quando nós falamos em espelho? Espelho é algo que reflete alguma coisa. Então, se a nossa mente é o espelho da vida, e a dos outros espíritos também, nós entendemos que nós estamos sempre refletindo aquilo que está acontecendo. Nós somos reflexos dos outros e os outros são reflexos nossos. A partir disso, você pode estudar o comportamento do outro para que você não faça igual, porque muitas das vezes aquilo que te incomoda no outro é algo que não está trabalhado ou bem resolvido dentro de você. E às vezes não é necessariamente aquela coisa específica, mas pensa bem, Jesus passou pela Terra há 2000 anos atrás, em corpo físico, Ele reencarnou para que nós compreendêssemos a aplicação prática das leis divinas. Então ele não veio só para ser um professor no sentido teórico, ele veio exemplificar o que devia ser feito. E aí, o que Jesus ele fez? Ele deixou essas lições para nós, ele mesmo não escreveu nada, os seus discípulos, seus apóstolos escreveram, passaram isso adiante. O impacto da vida do Cristo foi tão poderoso que ele repercute ainda até os dias atuais. E o que acontece? Nós temos uma dificuldade muito grande para aplicarmos isso na nossa vida. Por que passaram uns 2000 anos a gente ainda está batendo de frente com a reforma íntima, ainda fica patinando no mesmo lugar em diversas situações? É claro que houve progresso, mas muitas coisas nós ainda patinamos no mesmo lugar. Então não é tão simples a aplicação prática disso, principalmente por causa do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Nós não gostamos de admitir os nossos erros, as nossas falhas, e nós gostamos de corrigir as falhas dos outros. Então, como é da natureza, olha que curioso isso, como é da natureza do espírito consertar-se, consertar as próprias falhas, se melhorar, evoluir, quando nós negamos fazer isso que está na nossa natureza, que é o nosso próprio progresso pessoal, nosso autodesenvolvimento, nós criamos um subterfúgio
para tentar enganar a nossa consciência, que é consertar o defeito dos outros. Então a gente gosta de apontar o dedo, nós gostamos de criticar, muita gente sente prazer com a falha do outro, porque aí sente, né, que se o outro está errando também, então não tem problema nenhum eu errar. Só que isso é apenas um subterfúgio, é uma fuga. Você não vai conseguir fugir dos seus problemas dessa forma. Mais dia, menos dia, você vai ter que encarar a si próprio, né? Você vai ter que encarar suas próprias falhas, seus próprios defeitos, seus próprios vícios e vai ter que vencê-lo. Porque, além de ser um espelho da vida, né? Além de refletir o que está acontecendo, a nossa mente ela é uma antena transmissora e receptora. Então, eu penso, eu emito uma vibração, tá? Então, por exemplo, como que a minha voz chega até vocês? A minha voz chega até vocês através da vibração das minhas cordas vocais. Essa vibração que é feita nas cordas vocais vibra o ar. O ar ele serve como veículo para essas vibrações. Essas vibrações são captadas pelo microfone. O microfone passa isso para o celular, transforma essa energia sonora em uma energia eletromagnética. O celular irradia, né, emite através de uma onda, né, via internet, essa energia eletromagnética para uma central, né, que a central, no caso, é da operadora de internet que eu estou usando, para que essa central reemita esse sinal para onde quer que ele seja puxado, né? No caso, ele vai ficar num servidor no YouTube. O YouTube, assim que você digita o endereço que você quer, ele vai buscar dentro dos arquivos dele onde está esse vídeo, onde está essa palestra, e ele vai passar para o aparelho no qual você está assistindo, seja um celular, um tablet, um computador. A caixinha de som desse aparelho, ela vai pegar o sinal eletromagnético correspondente à minha voz e vai transformar, vai vibrar isso novamente como um som que pelo ar vai ser captado por um outro instrumento de recepção que é o seu ouvido. Então, olha que curioso, né? Como que as coisas funcionam, como que as coisas percorrem um caminho tão grande, mas no mundo atual isso é quase instantâneo, né? Você posta um vídeo no YouTube, já chega para as pessoas, elas já podem assistir. Se for uma live, então é tudo simultâneo. Então é muito rápido. Agora, como que funciona o pensamento? O ar ele não consegue transmitir o pensamento, né? O pensamento ele não, as ondas mentais, né? Elas estão numa frequência muito superior à que o ar consegue captar. Então ela não faz vibrar o ar. Ela é transmitida por um outro veículo que Kardec convencionou como fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal é a matéria primária do universo, é a matéria que dá origem a todas as outras, a tudo que existe, com exceção dos espíritos. Então, esse fluido cósmico universal, ele é o veículo do pensamento, ele é muito mais rápido do que a internet, muito mais rápido que a eletricidade, muito mais rápido do que a luz. Então, ele é instantâneo. Então, se eu estou aqui concentrando, pensando num amigo meu desencarnado que está lá em outra galáxia, assim que o meu pensamento é irradiado, que ele capta lá quase instantaneamente, ou instantaneamente, né? Porque é muito rápido, né? A velocidade é muito rápida. Então, nós somos uma antena receptora e transmissora. Tudo aquilo que eu estou pensando e sentindo, eu estou emitindo uma vibração para o universo. Essa vibração, ela se espalha. Então, como que essa vibração se espalha? Imagina que você está aí na sua casa e você liga a sua TV. Como que essa TV sabe que você quer assistir determinado canal, por exemplo? Como que ela capta essas ondas? Essas ondas estavam aonde? Elas estão no ar. Então, aqui neste momento, eu estou aqui gravando este vídeo para vocês e nesta sala aqui estão passando frequências de rádio, frequências de celular, frequências de TV, internet, tudo quanto é coisa que você imaginar. Só que nós não percebemos, nossos sentidos eles não são apurados para perceber essas coisas. Nós precisamos de aparelhos específicos que vão captar essas ondas, né, que estão no ar.
Então, se você pega lá um rádio e coloca numa determinada frequência de FM lá, você capta a rádio X que está emitindo os seus programas exatamente naquela frequência. Então, da mesma forma funciona o nosso pensamento. Se eu estou emitindo pensamentos de bondade, pensamentos de ajudar, pensamentos de fazer o bem, eu estou emitindo determinada frequência de pensamento e esse pensamento ele está sendo irradiado, ele está zanzando por aí. Quem estiver nesta frequência também vai captar isso e vai alimentar ainda mais o sentimento que ele tem de ajudar, de fazer o bem, de crescer, de se desenvolver. Então, quando você emite pensamentos bons, você está ajudando pessoas que estão nessa mesma frequência, você está alimentando a bondade que ela já está emitindo, você está fortalecendo aquilo. Em contrapartida, tudo aquilo que é seu volta para você, tudo aquilo que eu irradio retorna para mim. Então como eu estou sintonizando em determinada frequência positiva, e eu sou também uma antena receptora, todos os pensamentos, sentimentos que estiverem nessa frequência, nessa vibração, eu vou atrair para mim. Não só pensamentos, mas inclusive espíritos. Então, por exemplo, neste momento eu estou gravando uma palestra para vocês, falando sobre coisas boas, sobre coisas úteis, sobre coisas que vão ajudar a todos nós, a nos desenvolvermos, sobre as lições da espiritualidade. Isso faz com que o meu pensamento, meu sentimento sintonizado nessas lições, que também são necessárias para mim, eu atraio a simpatia de espíritos que têm interesse nessas coisas, que têm interesse em ajudar o próximo, que têm interesse em se desenvolver, que têm interesse em promover a espiritualidade, em irradiar coisas boas. Então, eu atraio isso para mim. Só que o contrário também acontece. Então, se eu estou numa frequência negativa, numa frequência de inveja, de egoísmo, eu estou irradiando essas energias vão fortalecer outras consciências que estão nesse patamar também, que estão nessa frequência. Então, eu vou ajudar os outros a serem mais maus, vou ajudar os outros a serem mais viciosos, e eu vou atrair para mim pensamentos, energias e espíritos que estão interessados em fazer bagunça, que estão interessados em vícios, etc., coisas que não são interessantes para o nosso crescimento espiritual. Então, a gente já vê por aqui que nós somos os grandes artífices da nossa realidade. Aquilo que eu alimento dentro de mim, que eu estou emitindo, vai construir a minha realidade, para o bem ou para o mal. Aí a escolha é de cada um de nós. Então, quando você não gosta do que está recebendo, olha que interessante, o que você deve fazer? Se você acha que está, por exemplo, sendo assediado por espíritos inferiores, por que esse assédio? O que eu devo fazer? Devo combater o espírito? Não. Eu devo combater a fonte que está atraindo eles para mim, que sou eu mesmo. Então, se eu não gosto do que eu estou recebendo, eu tenho que mudar o que eu estou emitindo. Eu preciso curar dentro de mim os pensamentos, as energias que são contrárias às leis divinas, para que eu atraia para a minha presença apenas espíritos bons. É lógico que ninguém vai conseguir se manter numa frequência 100% boa 100% do tempo. E até é necessário que nós soframos assédios de vez em quando, e a espiritualidade permite isso, porque nós precisamos de colocar em prova o que nós aprendemos. Tudo é muito lindo quando eu estou lendo um livro, quando eu estou dando uma palestra, quando eu estou falando teoria, mas a prática é o nosso dia a dia. É um relacionamento complicado dentro de casa, é um relacionamento complicado no trabalho, é uma pessoa que te ofende no trânsito, é uma pessoa que te faz uma maldade, é uma pessoa que pisa no seu calo. Então, é nesses momentos que você vai ver o quanto você já está preparado para lidar com as adversidades da vida. Então, nós estudamos a teoria, não podemos permitir que a teoria seja apenas um livro, sejam apenas palavras vazias, seja apenas teórico. Nós precisamos, de certa forma, pegar esses ensinamentos,
refletir sobre eles, pensar como eles podem ter aplicação prática na nossa vida e colocar isso em prática. Opa, eu aprendi sobre pensamento, como que eu vou aplicar isso agora? Nossa, olha, não estou numa sintonia legal, como que eu posso modificar? Será que eu vou estar numa sintonia legal se eu passar o tempo todo fazendo fofoca no meu trabalho, falando mal das pessoas, assistindo coisa que não presta, lendo notícia negativa no jornal? Então, nós precisamos cultivar o hábito de alimentar a nossa mente de coisas boas, assim como o nosso corpo precisa de bons alimentos. O seu corpo precisa que você coma coisas que vão te trazer vitaminas, minerais, proteínas, coisas, carboidratos, água, tudo na proporção correta para você ser saudável. Você também precisa se alimentar de coisas positivas para que a sua mente seja saudável, o seu espírito também. Então não basta a gente cuidar só do material, a gente tem que cuidar do espiritual. Tudo aquilo que você assiste, as coisas que você fala, as coisas que você pensa, como você se sente em relação às pessoas, vão afetar a sua saúde espiritual. Então faça boas escolhas. Tudo na vida tem dois lados. Tudo depende do foco que nós colocamos nas coisas. Então, por exemplo, você vai lá e é demitido do seu trabalho. Você pode olhar aquilo como uma coisa mais horrível do mundo, que você não merecia, que Deus está querendo te castigar, que ninguém gosta de você, que você vai ficar desempregado, que você não vai ter dinheiro para pagar suas contas, que você não sei o quê. A gente pode criar 1001 problemas a partir de uma coisa que acontece e colocar o foco em cima daquilo. Lembra? Emissão e recepção, se você está com foco no negativo, você vai atrair o quê? Mais problemas, mais negativismo. Ou você pode olhar a situação, cara, aconteceu, fui mandado embora, e aí? O que eu posso fazer a partir disso? Pode ser uma oportunidade de eu conseguir uma coisa melhor? Claro que pode. Pode ser oportunidade de eu mudar de área, ou pode ser oportunidade de eu trabalhar num lugar melhor, tentar conseguir melhores oportunidades. Então vamos ver de maneira positiva. Não consegui o emprego ainda, estou com tempo extra. Vamos aprimorar o nosso autoconhecimento, vamos aprimorar o nosso conhecimento também das coisas. Então estude, aprenda coisas novas, se desenvolva, ocupe o seu tempo com coisas úteis, que isso nunca vai ser demais. Aprender nunca é demais. E se você tem estabilidade no seu trabalho também, se desenvolva, não fique na zona de conforto. O mundo que nós vivemos, físico, ele não permite zona de conforto, nós precisamos de desenvolvimento. Imagina então o espiritual. Se nós não podemos ficar na zona de conforto nem no mundo físico, do lado de lá vai ser muito pior. Então nós temos que criar esse hábito de desenvolvimento constante, para que nós não fiquemos parados no tempo. Porque nós somos o resultado daquilo que nós pensamos. Então, em tudo, tem uma frase de Paulo de Tarso que diz assim: em tudo dai graças, seja grato por tudo que acontece, de bom e de ruim. Se acontecer uma coisa ruim, você está sendo testado. Graças a Deus que você está sendo testado, porque Deus entende que você já está pronto para vencer aquela prova. Então vamos fazer acontecer. Vamos passar, vamos desenvolver, vamos crescer. Agora, se você passa pela prova e não aprende a lição, a prova tem que se repetir. E aí você fica empurrando para o futuro, vai cada vez ficando mais difícil, mais complicado. Então não pode ser dessa forma. Então, se você aprende, se você se desenvolve, se você trabalha o seu interior, seus sentimentos, quer ajudar os outros, quer ajudar a comunidade, quer deixar uma marca positiva no mundo, então você está dentro do plano divino. O que é Deus? Deus é o Criador de todas as coisas e também é a fonte absoluta de tudo. Se você pensar em tudo que você é e tem, você é um espírito criado por Deus, que tem um perispírito formado de fluido cósmico universal criado por Deus. Você está temporariamente num corpo físico, foi criado por Deus,
num planeta criado por Deus, com tudo que está ao seu redor criado por Deus, direto ou indiretamente, né? Aí você pode falar assim, mas essa folha que foi o homem que fez. Fez com o quê? Com matéria-prima da natureza, que foi criada por Deus. E quem criou o próprio homem também foi Deus. Então, é criação de Deus também, né? Então, nós nunca poderemos agradecer a Deus tudo que Ele nos dá, a todo momento. O ar que você respira, tudo que te mantém vivo, foi criado por Deus. Então, nós precisamos ser gratos em tudo, para o bem que nos acontece, para as coisas que nos deixam felizes e também pelas provações que estão sendo portas para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, para que nós tenhamos uma evolução mais rápida. Então vamos ser gratos também, graças a Deus que eu estou sendo provado. Deus acredita em mim, sabe que eu sou forte para passar por essa prova e é isso que vai acontecer. Eu vou vencer e vou sair disso mais forte e melhor do que eu estou. Então olha que coisa bonita, né? E por fim, existe uma passagem, né, de Jesus no Evangelho, em que ele diz assim, para nós não entesourarmos tesouros na terra, onde a traça corrói e a ferrugem destrói, né? Para nós entesourarmos tesouros no céu, onde a traça não corrói, onde a ferrugem não destrói, porque onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Onde estiver o nosso coração, estará o nosso tesouro. Então, olha que interessante, o que é o seu tesouro? Reflita por um momento. O seu tesouro é aquilo que é mais importante na sua vida, aquilo que você passa a maior parte do tempo pensando, aquilo que você passa a maior parte do tempo realizando. O que é isso? Será que você está ocupando todo o seu tempo e a sua energia com coisas materiais? Ou será que você está ocupando o seu tempo e a sua energia com aquilo que será eterno? Com aquilo que você vai carregar pela eternidade? Então vamos fazer uma pequena reflexão sobre isso, né? Vamos pensar como é a vida espiritual, já que nós estamos em pleno treinamento para essa vida espiritual. Eu estou encarnado num corpo físico, eu considero, Denis, particularmente, a nossa experiência na matéria como um estágio para a espiritualidade. Embora a espiritualidade seja um mundo normal primitivo, né, como diz Kardec no Livro dos Espíritos, ou seja, o mundo espiritual é o mundo que surgiu primeiro e é o mundo que nunca será destruído. E esse mundo aqui vai ser destruído um dia. É matéria. A ciência até calcula, né, quantos bilhões de anos vai levar para o Sol acabar a sua matéria-prima e se apagar, para a Terra ser destruída, para o sistema solar ser destruído. É matéria. Matéria está sujeito a perecer. Então, nós estamos em pleno treinamento para a espiritualidade. Em que sentido? Vamos pensar no sentido do pensamento, que é o nosso estudo de hoje. Pensa como você interage com as pessoas ao seu redor. Você olha para uma pessoa, muitas das vezes julgando a pessoa pela aparência, pela roupa, pelo cabelo, pelo modo que a pessoa fala, pelo modo que a pessoa anda. Nós criamos 1000 julgamentos a respeito dessas pessoas e nos sentimos muito confortáveis, porque a pessoa não sabe o que eu estou pensando. Eu posso estar olhando para ela e sorrindo, ou eu posso estar com inveja de uma pessoa, ou posso até mesmo estar planejando um crime contra uma pessoa, e o corpo físico ele me serve como máscara para que aquela ação que eu estou planejando ela não seja percebida pelo outro. É claro que nós temos percepções de energias em certos níveis, mas não a este ponto muitas das vezes, né? E com o espírito acontece o quê? Esse corpo físico que serve de armadura, ele não existe mais. Quando você desencarna, você tem o quê? Você é o seu espírito, você tem um invólucro semimaterial que nós chamamos de perispírito, que é um campo de energia. Perispírito ele é uma nomenclatura genérica, né? Assim como nós chamamos esse corpo de corpo,
né, corpo físico, corpo somático, o perispírito ele é uma nomeação genérica para um aglomerado de energias bom, enfim, né, vamos chamar de energias, né, que nós temos no nosso campo espiritual. Então, assim, existem vários estudos, né, que subdividem o perispírito, mas isso não vem ao caso neste momento. É mais por uma questão de didática mesmo. Se eu sou um campo de energia, lembra que nossa mente é o espelho da vida, e a nossa mente ela tem uma coisa interessante, que ela projeta, como nós vimos, né, e ela recebe. E o meu perispírito, ele é um campo eletromagnético, ele é um campo de energia. Então, e ele é sensível à nossa mente, às nossas emoções e ao nosso sentimento. Assim como esse corpo aqui ele é sensível, pensa bem, para você mexer esses dedos aqui, ó, não é tão simples quanto a gente pensa, não. Existe toda uma física por trás disso aqui, né? Você pensar, irradiar o sinal eletromagnético para a musculatura reagir da forma correta que você quer. Então, ao tempo todo, né, o seu cérebro está monitorando o seu corpo, suas células, para ver o que está acontecendo. De repente eu não estou conseguindo mexer a mão. Por quê? Alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está errada. Então, como espírito, né, assim como as nossas células, os nossos músculos, né, eles são sensíveis a esses sinais que o cérebro emite, o nosso perispírito é sensível à nossa mente e às nossas emoções, aos nossos pensamentos. Então, assim que eu olho para o espírito e estou julgando ele, nossa, olha, como aquele espírito é sem luz, nossa, como não sei o quê. O meu perispírito, de alguma forma, né, vamos imaginar assim, a minha leitura energética, ela permite que aquele espírito lá veja o que eu estou pensando. Ele capta, né? Na verdade, ele capta o meu pensamento, mas olhando para mim também, ele consegue, é como se esse pensamento ele ficasse plasmado ao meu redor e aquele espírito consegue ver. Então imagina que situação constrangedora, você acostumado a julgar as pessoas, a pensar mal dos outros, feliz que você está oculto, né, pela sua armadura de carne, e o dia de amanhã, você fazendo a mesma coisa na qual você se viciou a vida inteira, os outros percebendo, muitas vezes gente que você não quer magoar, gente que você não quer ofender, e aquela pessoa ela vai olhar aquilo e vai ficar com raiva de você, ou vai se sentir ofendida, triste. Agora imagine isso acontecendo o tempo todo no mundo espiritual. Que situação desagradável, né? Então, por isso que eu digo que a matéria é um estágio, porque na matéria você pode corrigir o seu pensamento e as suas emoções enquanto você não está tendo esse constrangimento. Os outros olham para você e não sabem o que você está pensando. Então você pode treinar o seu pensamento para que ele emita coisas boas, pensar bem das pessoas, pensar bem das situações, cultivar coisas positivas na sua vida, porque aí quando você desencarnar, isso vai ter se tornado um hábito. Então você vai emitir coisas boas, as pessoas vão se sentir bem ao seu redor, vão gostar de você e você não vai ter esses constrangimentos. Então vamos pensar por esse lado também. E sem contar que se a gente tem certas percepções energéticas, tem gente, é lógico, muitos julgamentos que nós fazemos é por vício e eles não correspondem à realidade. Mas muitas das vezes também você capta a energia da outra pessoa e você sente que não é uma pessoa legal, não é uma pessoa confiável. Da mesma forma, em outros momentos, você capta a energia de uma pessoa e você já sente confiança, você sente uma coisa boa com aquela pessoa, você deseja o melhor para aquela pessoa. Então, vamos ser fontes de coisas boas para as outras pessoas. Se você aprender a fazer isso, já é um passo enorme na sua evolução, porque todo mundo que você olhar ao seu redor, neste mundo tribulado que nós vivemos, as pessoas vivem em conflito, as pessoas estão estressadas, elas estão desgastadas. Se você se tornar um agente de leveza na vida das pessoas, trazer leveza para a vida das pessoas através de boas conversas, através de gentileza, através de coisas boas, você vai se
transformar num agente de positivismo para as outras pessoas, vai diminuir o estresse delas e vai ajudá-las, contribuir para que elas se tornem pessoas melhores também. Então isso já vai ser uma coisa muito boa que você vai fazer na sua evolução de forma geral, né? Então eu espero que essas pequenas reflexões que nós fizemos hoje possam ser úteis para vocês, como foi muito útil para mim estudar sobre isso, que todos nós, né, que Deus permita que todos nós consigamos equilibrar um pouco mais os nossos pensamentos, as nossas emoções, e aí a gente vai ver como que a nossa vida vai se tornar mais leve, mais tranquila. Vamos lembrar de uma frase de Jesus que inclusive, né, faz parte de um capítulo muito importante do Evangelho, que ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve, né? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Jesus queria dizer com isso? Muitas das vezes nós carregamos nos nossos ombros, na nossa mente, preocupações, problemas que não fazem parte, não tem nada a ver conosco. A gente fica carregando problemas dos outros que não nos dizem respeito. Muitas das vezes uma pessoa chega em você, ela só quer descarregar a energia dela, você pega aquilo e leva para sua casa, sendo que você não precisa disso. Então, vamos aprender a caminhar leves pela vida, né? A dar passos mais suaves, a fazer escolhas mais corretas e a alimentar a nossa mente de tudo aquilo que for bom, para que nós alcancemos pelo menos a felicidade relativa que nos está reservada aqui na Terra e possamos retornar um dia ao mundo espiritual um pouquinho melhores, né, do que nós viemos para a Terra, porque esse é o objetivo de todos nós. Passar por aqui para aprendermos, para ensinarmos, para nos desenvolvermos, ajudar no desenvolvimento dos outros e retornarmos ao mundo espiritual um pouquinho melhores do que nós viemos para cá. Muita paz e muita luz a todos. Obrigado pela atenção e até a próxima.